Olá, como vai? É um prazer ter você conosco aqui na sétima aula de estruturas metálicas. E nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre flambagem local. Na aula passada a gente viu sobre a flambagem global, dimensionamento de uma barra comprimida, submetida a uma carga axial. E agora a gente vai ver esse outro efeito que acontece, que é a perda da estabilidade dos elementos que compõem o perfil. Não é mais a perda da estabilidade da barra como um todo, e sim dos elementos que compõem o perfil, no caso aqui do perfil I, os elementos aqui da minha mesa e da minha alma. Para a gente entender melhor o que é a flambagem local, vamos fazer aqui uma analogia. Imagina que eu tenho 12 pessoas segurando uma viga. Começo a pôr carga nessa viga. Imagina que alguma dessas pessoas passa a não suportar o carregamento e solta. Olha, se eu tinha 12 pessoas carregando a viga e 4, por exemplo, não suportaram, agacharam, vamos dizer assim, o carregamento vai se distribuir para as outras 8. Ou seja, as 8 pessoas mais fortes acabam segurando todo o carregamento, porque as 4 pessoas mais fracas não suportaram o carregamento. Isso é flambagem local. O material também se comporta assim. O perfil, aquela parte do perfil que tem uma menor resistência, ou seja, que é mais esbelta, ela vai perder a estabilidade, aliviando o seu carregamento e transferindo esse carregamento para a parte do perfil que é mais rígida, que é mais forte. Extrapolando aqui um pouquinho a imaginação, vamos fazer uma outra analogia. A fissuração do concreto. Por que o concreto fissura? Porque as tensões de tração naquele ponto ali, elas ultrapassam a tensão limite de fissuração do concreto, e neste instante o concreto fissura, ele alivia as suas tensões e transfere o carregamento para a armadura. Então, se você for analisar aí, fazer uma analogia entre as duas formas de estrutura, tanto o perfil metálico quanto a estrutura de concreto, você vai ver que há uma semelhança no conceito da flambagem local com a fissuração do concreto. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no perfil I. Imagina que eu tenho um perfil I submetido a um carregamento concentrado. Quando essa carga atinge a tensão crítica de flambagem ou da alma ou da mesa do perfil, esses elementos vão perder estabilidade. No caso da alma, eu chamo de FLA, flambagem local da alma comprimida. No caso da mesa, eu chamo de FLM, flambagem local da mesa comprimida. Então não estou preocupado mais com a esbeltez global da estrutura. O que importa para mim agora vai ser a esbeltez local, a esbeltez da alma ou a esbeltez da mesa. Eu vou ter que separar o meu perfil em elementos diferentes. Como é que eu faço isso? Imagina que é um perfil U, por exemplo. O perfil U tem 3 elementos diferentes. Ele tem aqui a mesa superior, a alma e a mesa inferior. Na mesa superior, esse elemento ele é apoiado deste lado de cá e livre nessa borda aqui. Então ele é um elemento AL. Olha o caso aqui da alma. A alma ela é apoiada aqui e apoiada aqui. Ela é um elemento AA. E obviamente a mesa inferior também é um elemento AL. Estou separando os elementos que compõem o perfil. Olha o caso do perfil I. O perfil I tem 5 elementos diferentes. Eu tenho a mesa, esse lado da mesa, este lado e este lado. São todos elementos AL. Ele é apoiado aqui na alma e livre na borda. E no caso da alma, ela é apoiada na mesa de baixo e apoiada na mesa de cima. Ela é um elemento A. Perfil T, mesma coisa. AL, AL, AL. Por quê? Apoiado e livre, apoiado e livre, apoiado e livre. Cantoneira, por exemplo, são 2 ALs. Apoiado aqui, livre aqui. Apoiado aqui, livre aqui. Ao perfil caixão, ao perfil tubular retangular.
Ele não tem borda livre. Todos os elementos dele são apoiados e apoiados. Dessa forma, a NBR conseguiu montar uma tabela para a gente, né, com todos os perfis mais comuns, né, e dividiu esses perfis em grupos. Grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dividiu também em função dos seus elementos, elementos AA e elementos AL. Dessa forma eu consigo calcular as BOTs e também as BOTs limite de plastificação, que já é dado para você aqui. Ó. Porque eu vou ter que calcular as BOTs do perfil, as BOTs do elemento do perfil, e calcular o limite, para saber se haverá flambagem ou não. Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos pegar um perfil I. Eu quero saber, por exemplo, as BOTs aqui da minha mesa. Então, as BOTs da mesa é esse elemento aqui, ó, que é um elemento AL, apoiado e livre. Então, elemento AL. É perfil I, então é grupo 4. É laminado, então é grupo 4. Porque se for soldado, é grupo 5. Ó. Qual que é o meu limite? Qual que é a minha BOTs limite de plastificação? B sobre T limite, 0,56 raiz de S sobre FY. Vou chamar de lambda limite. Só vim aqui pegar na tabelinha da NBR. Qual que vai ser as BOTs do perfil? Não é as BOTs dessa parte amarela aqui, ó. Então vai ser BF dividido por 2 vezes o TF. É B sobre T. O B é só a metade, ó. Então vai ser BF, que é o valor que a gente tem tabelado, dividido por 2 vezes o TF. Calculo meu lambda do perfil, calculo o lambda limite. Se este valor for maior do que esse, haverá flambagem local. Se este valor for menor do que este, não haverá flambagem local. Então, este conceito é muito importante da gente entender. E sempre que os elementos que tiverem a relação B sobre T, que não ultrapassarem os limites da tabela F1 aqui, ó, não haverá flambagem local. Ora, mas e se ultrapassar? E se houver a flambagem? Então, caso B sobre T ultrapasse o B limite, deverá ser calculado um fator de redução de resistência, que é a função da flambagem local. Então, nós vamos ter que calcular aquele Q, que eu falei para vocês lá na aula anterior, né, porque este Q vai reduzir a minha capacidade resistente final, porque a fórmula que me dá a resistência final, uma carga de compressão, né, para o perfil submetido à compressão, é o Q vezes o Q AGFY, dividido pelo gama 1. O Q nós já havíamos estudado, é aquela curva de flambagem. E o Q agora, ele depende de dois fatores, do QA e do QS. São esses fatores que a gente vai estudar agora. Primeiramente, vamos determinar o fator QA, que é o fator relativo aí aos elementos AA, ou seja, os elementos que são apoiados e apoiados. Como a alma, por exemplo, desse perfil I aqui, que também é um elemento AA. Então, imagina que eu tenho um perfil I, submetido a uma carga de compressão, cujas BOTs é maior do que a limite. Então, calculei as BOTs aqui da minha alma, que é a altura da alma dividido pelo TW, e deu maior do que o limite lá da tabela F1. Ora, o que vai acontecer? Quando a minha tensão aplicada no perfil for maior do que a tensão crítica de flambagem do perfil, ele vai perder estabilidade. Ele vai flambar criando aqui essa barriga, né? Essa espécie de flecha aqui, localizada na alma do perfil. Ora, o que aconteceu é que o carregamento não mudou. Se o carregamento não mudou e essa parte aqui não está mais trabalhando, quem vai suportar o carregamento são as bordas apoiadas. Então, vou ter um carregamento maior aqui, um carregamento maior aqui. Como é que eu levo isso em consideração no cálculo estrutural? Tem várias formas de calcular, e uma delas é o método da largura efetiva, que é o BEF. Como é que calcula esse método? Vamos ver aqui. Tem aqui a minha largura B, que no caso aqui é a largura da minha alma. Quando esse B perde a estabilidade, as tensões se comportam dessa forma aqui. Ó. A tensão é máxima na borda,
está apoiada, numa borda e na outra borda também. E na região central, aqui onde houve a flambagem, a tensão é pequena, é mínima. Eu pego então a tensão média e a tensão máxima. Quanto que vale então minha largura efetiva? Minha largura efetiva vai ser o B multiplicado pela tensão média dividido pela tensão máxima. Com isso eu vou ter duas larguras. Eu vou ter um BF sobre 2 do lado de cá, porque eu tenho essa parte apoiada, e um BF sobre 2 do lado de cá, que é essa outra parte apoiada. E essa região central aqui eu vou desprezar no cálculo. Eu não considero, como se ela não existisse. Então, se essa região não está trabalhando, essa área aqui em cima da seção transversal também não vai trabalhar. Qual área que vai trabalhar? É essa área aqui, ó. A área da seção que está aqui em cima está aqui, que eu chamo de área efetiva, né? Ou seja, a área que efetivamente está trabalhando. Então, calculo meu BEF, que é dado por essa expressão aqui, você pegar na NBR 8800. Todos os valores nós temos, né? O T nós temos, que é a espessura da chapa, o E, o FY. E esse A aqui é um coeficiente, ó. Ele vale 0,38 para mesas e almas de seções tubulares e retangulares e 0,34 para os demais perfis. É um fator de ajuste aí da fórmula, porque é uma fórmula empírica. Então, foi necessário ser feito, como ela é genérica, né, para todos os perfis, foi necessário colocar um ajuste. Ok? Calculei a minha largura BEF, já posso calcular a minha área efetiva, meu AEF, que vai ser a área total do perfil, da seção do perfil, menos a parte que flambou, né? Essa parte aqui, ó, é a somatória de todos os elementos que flambaram no perfil. Todos os elementos da RAC flambaram. Aqui é o B, a largura B total, menos o BF. BF é a parte que trabalha. Então, se eu pego tudo, menos o BF, e multiplico por T, eu tenho a somatória das áreas aí, dos elementos que flambaram. Com isso, eu consigo calcular meu fator de redução da força axial resistente, chamado QA. Quanto que vale o QA? É a área efetiva dividido pela área bruta. Vou achar um percentual, né? O percentual de área que efetivamente está trabalhando, em função da área bruta do perfil. E o outro elemento, o QS. QS já é a função de quem? Dos elementos AL, que é o elemento apoiado e livre. Então, pegando mais um exemplo aqui, o perfil I de novo, cuja relação BF sobre 2TF é maior do que o limite, ou seja, é um perfil que apresenta flambagem local de mesa. Quando a minha tensão de serviço ela é maior que a tensão crítica, vai ocorrer a flambagem da mesa. Da mesma forma, aonde a mesa está apoiada, vai se concentrar as tensões maiores. Na borda livre, a tensão vai ser a tensão de flambagem. Então, se a gente pegar aqui, ó, observando aqui no esquemático, aonde eu estou engastado aqui, aonde a minha mesa engastou na alma, eu atinjo o FY. Aonde a borda é livre, a tensão é menor que FY e é igual à tensão de flambagem. Eu pego a tensão média e o QS vai ser a tensão média dividido por FY. Acontece que calcular essa tensão média aqui também é muito complicado. Então a NBR 8800 traz uma tabelinha para a gente. Em função do elemento que estou trabalhando com ele, que é o grupo, ó, tabela F1. Em função do elemento. E ela me dá aqui dois limites. Um B sobre T limite, que eu digo que é o limite de plastificação. E um B sobre T superior, que já é o limite elástico. A gente vai ver daqui a pouquinho. Em função desses dois limites aqui, nós podemos verificar, a gente calcula as BUTs do elemento e vai observar em qual coluna que eu vou cair aqui, para achar que é a fórmula que vai me dar o valor de QS. Para ficar mais claro, vamos ver aqui um gráfico. Eu tenho aqui a tensão média em função das BUTs, que é o B sobre T. Eu vou ter uma região em que não haverá flambagem.
né, eu vou ter um nível de esbeltez, um valor de esbeltez, melhor dizendo, em que não haverá flambagem. Né, o meu perfil, né, o elemento do meu perfil vai atingir o FY sem flambagem. Quem que delimita essa região? B sobre T limite. Eu vou ter uma reta em que vai ocorrer a flambagem, mas aí é uma flambagem que vai ocorrer juntamente com o escoamento da seção. É uma flambagem chamada flambagem inelástica. Ela vai acontecer, vai haver a flambagem local, mas ao mesmo tempo também vai ocorrer a plastificação de parte da seção. Quem limita essa flambagem inelástica é a tensão de escoamento menos o σR. Lembrando que o σR é a tensão residual. Então este ponto aqui eu chamo de B sobre T limite superior. E a partir daqui ocorre a flambagem, mas em regime elástico. Seria a flambagem elástica, não vai haver a plastificação. Então meu gráfico aqui, ó, ele separou aqui a minha situação em 3 áreas distintas. Eu tenho essa área aqui, ó, em que meu B sobre T, ou seja, a minha esbeltez do elemento, é menor do que o esbeltez limite. Neste caso, meu QS é igual a 1. Esta outra área aqui, em que meu B sobre T, ela está entre o B sobre T limite e o B sobre T superior. Neste caso, meu QS é menor que 1. Porque vai haver a flambagem, eu vou ter que fazer a redução de área. Mas quanto que vale o QS? Eu pego na tabela. Em função do grupo, né, do elemento trabalhando com ele, eu pego aqui a equação que me dá o valor de QS. E a última situação é que meu QS também em que meu B sobre T é maior do que o limite superior, a flambagem vai ser elástica, o QS também é menor que 1. Menor de quanto? Já é outra equação. Então, com essa tabela aqui, eu consigo calcular o valor de QS para calcular lá o coeficiente Q. A gente vai voltar na próxima aula, na parte de barras fletidas, a falar sobre flambagem local e você vai entender um pouco melhor sobre esse assunto aí. Ok? O que importa para a gente agora é que eu calculei o QA e calculei o QS, multiplico um pelo outro e encontro o fator Q. E com o Q, eu consigo calcular a minha carga normal resistente de cálculo do perfil. Ok? Muito bem. Então essa aula nossa de flambagem local, ela fica por aqui. Eu aguardo você na nossa próxima aula de estruturas metálicas. Um abraço e até lá.